Nesse vídeo você vai aprender a fazer um plano estilo Netflix com setup de luz rápido, prático e barato. Esse plano, que ficou conhecido como Plano Netflix, é muito utilizado em documentários como Drive to Survive, Breakpoint, Dilema das Redes e muitos outros da Netflix. E aqui na Sandy a gente utilizou esse recurso em alguns projetos como Rio Innovation Week, São Paulo Innovation Week e um projeto com G4. Nesse projeto em específico, a gente teve uns 5 minutos para montar a luz. Foi uma correria danada. E você do audiovisual provavelmente vai usar em algum projeto seu. Então, bora pro vídeo. E tudo começa no ambiente. O ideal é que você tenha um lugar onde você controle a luz, tenha uma profundidade de campo um pouquinho maior, mas a gente sabe como é o nosso mercado. Várias vezes a gente tem o mínimo de tempo, o mínimo de estrutura e a gente tem que atuar com improviso, com o que a gente tem na mão e no tempo que a gente tem. Então hoje a gente veio simular isso aqui para vocês. A gente tem uma sala do WeWork, a gente veio com o kit basicão da nossa BM 4K, uma 1835 Sigma Art, e é com isso que a gente vai brincar aqui hoje. Então primeiro vamos estudar o que a gente tem aqui no ambiente. Minimamente eu tento fugir de coisas desse tipo aqui, como paredes brancas que chapam o fundo, colam na pessoa e você perde completamente a profundidade. Eu prefiro procurar espaços mais amplos e que a gente consiga encontrar linhas de perspectiva que a gente guie a atenção de quem está assistindo o vídeo até o olho do nosso personagem. Então olhando daqui, a gente já consegue ver que tem uma profundidade maior aqui do corredor, aproveitar essa transparência das janelas, e a gente tem as linhas aqui da parede que a gente pode fazer um plano interessante guiando para o olhar do nosso personagem aqui, se a cadeira estiver mais ou menos nessa posição aqui. E o que é importante aqui também é a gente não só identificar linhas de perspectiva e profundidade, mas também as luzes do ambiente, para que a gente faça esse plano ser o mais harmônico possível aos olhos de quem assiste. Então a gente já vê que aqui do lado de fora a gente tem uma luz bem quente, ela parece ser uma luz ali um 3200 de repente. Então a gente vai usar isso daqui para parear as luzes que vão estar iluminando o nosso personagem e também para deixar tudo compatível e balanceado com a nossa câmera, que hoje a gente vai deixar o white balance básico aqui de 5500 padrão, e aí a gente vai brincar com as duas luzes que a gente tem. E o próximo passo é a gente posicionar a câmera e o nosso personagem, e a gente entender como é que a gente vai desenhar essas linhas e começar a enxergar já como a luz incide nele de fato. Inclusive a gente tem o standinho quando a gente está no set, alguma coisa do tipo. No caso aqui o nosso standinho hoje é o Naka. Então vamos lá, a gente está aqui na câmera, a gente viu que já tem essas linhas que a gente tinha comentado ali. Inclusive essa parte fosca daqui ela ajuda também, ela é mais uma linha que desenha pro rosto dele e a gente vai aproveitar ela. Já colocamos o Naka aqui no terço e isso é interessante também, galera. O olhar do entrevistado pode causar sensações na tua narrativa também. Se você quer diminuir um pouco o entrevistado ou dar tamanho para ele, você pode abaixar aqui, fazer entrevista para ele de um ângulo mais baixo, sentado, e ele vai olhar para baixo para você, como se ele fosse maior do que você. E o contrário também é verdade. Você pode falar com ele em pé, entrevistar ele em pé, e ele vai olhar para cima e ele vai dar essa sensação de pequeneza. E aí, ó, beleza, aqui a gente tem um quadro. As linhas estão indo pro rosto dele. Depois de posicionar o nosso personagem, a nossa câmera e já entender o plano, a gente vai começar o principal, que é desenhar a nossa luz. E por onde a gente começa a desenhar a nossa luz? Pela luz principal, a luz que vai guiar todas as outras luzes de acordo com o nosso eixo de câmera. Então a gente quer gravar sempre do lado da sombra, a gente desenha a luz pela sombra, então a gente vai posicionar a nossa luz principal de acordo com o que a gente já falou aqui, de aproveitar a luz do ambiente e criar essa luz um pouco mais harmônica com o que a gente tem de background, e aí a partir dela a gente vai desenhar a nossa luzinha de contra ali. Como vocês podem ver, assim está o Naka no ambiente com a luz de serviço ligada. Você vê que a luz é completamente flat, os olhos dele estão fundos porque a luz vem de cima e acaba fazendo uma sombra na sobrancelha dele, e a gente não tem um volume. Então vamos começar conhecendo a nossa luz principal. E aqui tá ela. Como a gente falou, a gente quis trazer o kit de iluminação mais básico que você pode ter acesso. Aqui a gente tem uma Sokane X100, que é um kit que a gente comprou no AliExpress. O importante é você ver o IRC do seu refletor. O que é o IRC? É o índice de reprodução de cor. Qualquer refletor que tem um IRC 95+, 96+, ele já consegue ter uma fidelidade de cor muito melhor e deixar a pele com uma cor muito mais fiel. Essa é a imagem que a gente tem com a luz de serviço ligada. Como a gente falou, a gente não tem uma luz muito volumosa, muito desenhada, um olho fundo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns testes
para vocês visualizarem agora algumas opções. Primeiro, a gente tirou o light grid aqui da frente do nosso softbox, para a gente primeiro colocar uma luz mais dura na cena, e vocês perceberem a diferença de uma luz mais macia, com o soft 100% montado, de uma luz mais dura, quando o LED está incidindo ali direto na pele. Então vamos primeiro aqui desligar nossa luz de serviço, e aí ligamos a nossa luz principal, e como vocês podem ver, olha como o rosto dele está bem marcado. A gente tem aqui linhas retas aqui, a linha de transição entre a luz e a sombra ela é muito mais marcada, mais delineada. Então a gente cria uma cena muito mais dramática, digamos assim. Ela é um pouco mais tensa. E não é o que a gente quer aqui nesse plano especificamente. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o light grid do nosso softbox para vocês verem como essa transição entre a luz e a sombra ela vai ficar muito mais macia. E como vocês podem ver também, ela marca muito mais a pele. Ela dá muito mais textura ao que a gente aos poros, a tudo isso. Então o softbox, por natureza, ele já deixa a pele muito mais limpa também. Naka câmera! E você, se não se inscreveu no canal, se inscreve agora. E essa é a nossa luz já com light grid, com softbox completo. Como a gente pode ver, essa difusão aqui entre a parte clara e a parte escura do rosto dele, ela já é muito mais espaçada e a gente já tem o ar muito mais macio ali. A gente vê a pele com menos textura e a gente já começa a criar aqui o ambiente do que a gente quer para nossa entrevista. Agora a gente vai para a luz de contra. Ainda seguindo a ideia de ser a luz mais fácil, barata, rápida possível, a gente vai usar de contra o nosso LED Yangnu, que todo mundo aí tá careca de conhecer. Todo mundo que trabalha com evento já usou um desse aqui um dia e vai usar um bom tempo, porque ele é super versátil, tem uma potência boa e ele entrega pra gente uma luz um pouco mais dura. Ele não tem uma camada de difusão aqui na frente, então a gente vai conseguir com que o nosso contra ele fique um pouquinho mais marcado aqui e faça esse recorte do Naka do fundo que a gente tem aqui. Então vamos posicionar aqui o nosso LED. Então assim o nosso LED agora está posicionado como uma luz de contra. A gente pode ver que além do contra ele fez um preenchimento aqui na parte de cá do rosto do Naka também. A gente escolheu uma luz mais fria aqui e agora a gente tem que entender, a gente tem as luzes posicionadas ali, mas as temperaturas não estão batendo muito. A gente vê que aqui no fundo, como a gente falou antes, a gente tem as luzes do corredor, que são bem mais quentes. Aí a gente tem a luz do LED ali que tá mais frio. E a luz do nosso softbox aqui, ela tá em 5600, tá no daylight. Só que você vê que a gente tá com uma miscelânea de white balance aqui. A gente vai deixar a luz a nossa luz principal um pouquinho mais quente para deixar a nossa cena um pouco mais aconchegante. E aí a gente vai deixar o LED de fato como tá um pouquinho mais frio pra gente dar esse volume na cena também. Que a gente constrói volume com a luz, com a sombra e também com o balanço de branco. É uma vez que a gente deixa um lado um pouco mais quente e o outro um pouco mais frio. Então vamos aqui esquentar aqui agora. Deixa eu ver como é que tá ali. E aí, ó, a gente já tem o quilate um pouco mais quente. Não tão quente quanto o fundo lá. A gente vai deixar o fundo do corredor um pouco mais quente ainda. Porque se vocês repararem bem aqui em cima, esse spot de LED que tem em cima da cabeça do Naka, ele tá simulando um hairlightzinho. Ele dando um recorte no cabelo do Naka que eu achei interessante. Então, pra dar um destaque pra ele também, a gente não vai deixar essa luz aqui na mesma temperatura lá de fora. Essa daqui tá em 4100 kelvins agora. Imagina que lá fora deva estar uns 3200, por aí, uns 3400. E a nossa luz do LED aqui, a gente não tem exatamente a informação em kelvins que ela tá, mas a gente pode brincar um pouco mais. Acho que ela ainda tá um pouco mais azulada. Vamos ver como é que tá aqui. Eu senti que a gente ainda não tá no ideal, então a gente vai fazer o quê? A gente vai brincar um pouco com a proximidade do tripé, do softbox e do LED do nosso personagem. Por quê? Quanto maior a nossa fonte de luz, mais macia é a luz do nosso personagem. Se a gente aproxima o objeto aqui, a nossa fonte de luz do nosso personagem, a gente está fazendo com que fique cada vez maior a nossa fonte de luz, logo, só de aproximar dele a gente consegue que essa luz fique ainda mais macia. Então você já guarda essa regrinha. Quanto maior a sua fonte de luz, mais macia ela vai ser e você pode compensar isso com a aproximação dela do seu personagem. A luz de lá já ficou mais forte, uma vez que a gente trouxe ela mais para perto. Ela também ficou um pouco mais macia e agora a gente conseguiu dar mais volume pro rosto, porque a gente conseguiu fazer com que o highlight daqui ficasse mais marcado, a gente tivesse aqui no meio uma luz intermediária, criando essa interseção entre a sombra, o softbox e a nossa luz de contra que está recortando ele ali. E ainda assim a gente está com um preenchimento legal, a gente não está com uma cena extremamente dramática aqui, né? Imagina que a gente está usando aqui no case o tempo todo uma entrevista de negócio, algo do tipo. Então a gente não quer uma meia luz, uma coisa que marque muito ele, que dê esse tom dark. Então a gente está usando aqui o nosso contra, que era para fazer um recorte, ele está vindo como um preenchimento aqui
também do lado de cá. O que você tá fazendo aí? Cara, a gente tava achando ainda muito chapado, muito sem vida aqui fora. A gente tinha essa lanterninha da Ulanzi aqui guardada ali. A gente vai fazer um rasgo aqui no fundo do plano, só pra dar uma vidazinha a mais, pra não ficar só a luz de corredor meio apagadinha, né? Vamos ver como é que ficou lá no plano. Ó, parece muito que vem da luz lá de fora. E aí, família, é assim que ficou com a nossa lanterninha ali ainda. Essa lanterna é muito útil, cara. Eu comprei ela pra gravar conteúdo em casa. A sensação que dá é que qualquer lugar que a gente esteja com fundo um pouquinho pobre, a gente consegue colocar ela na parede. Ela vem com vários disquinhos, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Vários desenhos diferentes. E aí você consegue desenhar o fundo. Ela é multicolor, ela tem 4 cores, eu acho. E custou, sei lá, nem R$300. É um bom recurso, né? Como é que tava... Vou apagar aqui pra gente ver como é que tava o nosso plano antes e como é que fica depois. E a partir disso, que vai dar ainda mais profundidade para o seu plano estilo Netflix, é a variação de planos. Se você vai trazer ele um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, mas aí eu não vou entrar em detalhes não, porque já é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte e se inscreva. E também mande esse vídeo para aquele amigo que tá brigando com a luz. Comente ideias para próximos vídeos, estamos lendo todos os comentários. E agora eu vou sair daqui porque o ego já tá chegando.